Olá, eu sou o Marco Lacerda, do Grupo Espírita Luz e Caridade. Estou aqui a convite do Grupo Espírita Luz da Vida para realizar o nosso estudo. Vamos fazer, então, a página de harmonização, a prece, e vamos, então, fazer o nosso estudo com o tema escala espírita, né? Ou diferentes ordens dos espíritos. Quero agradecer aí ao convite, né? Fazer o nosso abraço aí fraterno lá do nosso grupo de caridade, para dar continuidade a esse trabalho aí em tempo de pandemia. Espero que em breve possamos aí estar, né, presencial, para nós fazer um abraço mais próximo a todos. Vamos ler uma página do livro Minutos de Sabedoria. Caminhe alegre pela vida. Plante sementes boas de paz e otimismo, vivendo bem com a sua consciência. Ajude aos outros do mais que puder, de tal forma que sua vida se torne uma alegria constante por beneficiar a todos. Não pergunte a eles se agradecerão ou retribuirão a você. Faça o bem sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstrará amor para com todos. Queremos, então, agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, Jesus, Mestre Amigo, aos nossos companheiros da espiritualidade, por esses momentos, que possamos receber as suas vibrações de paz, de tranquilidade, para o nosso estudo. Agradecer a doutrina espírita por nos trazer esses esclarecimentos que nos fortalece, nos traz esperança, nos conduz com mais confiança no nosso dia a dia, por tudo que essa doutrina nos traz de conhecimento para o enfrentamento do nosso dia a dia, na condição de encarnados, das vicissitudes que temos no mundo da matéria. Somos, assim, muito gratos aos amigos espirituais por momentos como esse, e vamos prosseguir, que possamos, assim, merecer essas vibrações de paz, de tranquilidade, de harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, o estudo de hoje, como foi colocado, é sobre a classificação, né, dos espíritos, como a doutrina espírita classifica os espíritos segundo o seu grau evolutivo, né? Então, vamos começar aqui do Livro dos Espíritos. Na questão número 96, Kardec pergunta assim: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Resposta: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que chegaram. Questão seguinte, 97. Existe um número determinado de ordens ou graus de perfeição para os espíritos? E a resposta é: o número é ilimitado, pois não existe entre estas ordens uma linha de demarcação definida, como se fosse uma barreira. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, dividiram aí, os espíritos em 3 categorias. Os de primeira ordem são os espíritos puros, que alcançaram a perfeição. Os de segunda ordem são os bons espíritos, desejam do bem a sua preocupação. E os de terceira ordem são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, desejo do mal e todas as más paixões que retardam o progresso.
Está falando da gente aqui, né? Mas estamos melhorando, né? Vamos lá. Vamos ver, então, né, como é que Kardec vai classificando isso aqui com orientação da espiritualidade. Aí ele fica preocupado com esse negócio de espírito imperfeito, né? De desejo mal e tudo mais. Ele pergunta assim: os espíritos de terceira ordem são todos eles essencialmente maus? Resposta: não. Alguns não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, comprazem-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Existem ainda os espíritos levianos, mais enganadores do que malvados, que se comprazem mais com a malícia do que com a própria maldade. Prazer em mistificar, em causar pequenas contrariedades que os divertam. Né? Bom, nesse estudo da escala espírita, é interessante que o Kardec faz aqui uma observação. Como pesquisador, ele cita vários cientistas, né? Fala, por exemplo, do Linneu, né? Carl von Linneu, ele que fez a classificação dos seres vivos, né? Onde classificou lá a classe, ordem, família, espécie, dando o nome da espécie, porque antes dele era uma confusão para se identificar um animal, né? Saber que animal é aquele, qual o grau de parentesco com quem, né? E o Linneu é que realmente cria essas categorias de classificação com toda aquela chamada sistemática, né? Para a gente escrever um trabalho científico, tem que saber, então, certos critérios de como classificar um ser vivo. Então, o Linneu que aparece com isso, uma metodologia científica, e o Kardec, ele acompanha, né, esse critério científico para classificar as ordens dos espíritos, com a ajuda, inclusive, da espiritualidade. Né? Ele está dizendo assim: foi o que fizemos com o concurso dos espíritos benevolentes. Veja bem, então tem ciência aqui para, né, fazer essa classificação. Diante das informações recebidas, os espíritos admitem, então, 3 categorias principais. Então, é um negócio, um estudo bem sério, né? O espiritismo tem aí a parte de ciência. Então, é isso. Então, ele começa pela terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Então, nós aqui, né? Vamos ver aqui as nossas características. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Ignorância, propensão ao mal, egoísmo, orgulho e todas as más paixões com as suas consequências. Esses espíritos têm a intuição de Deus, mas não os compreendem direito. Seus conhecimentos sobre o mundo espiritual são muito limitados e que muitas vezes até se confundem com o mundo material. Até lembrei de uma pergunta que Kardec faz, né? O que caracteriza, né, a inferioridade de um espírito? E a resposta foi o seu interesse pessoal. Né? Então, esse espírito imperfeito, ele não tem essa visão, né, do trabalho coletivo, né? Ele quer saber logo dele aí, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, meus. Então, estamos aí, né? Muito bem. Os espíritos imperfeitos foram selecionados, assim, para entender melhor, em 5 classes. Aí ele chama essa classe que vamos estudar aqui, dessas 5, de 10ª classe. São 5 classes, mas ele dá um nome, né? 10ª classe de espírito. São os espíritos inferiores, chamados de impuros. Estes são inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Veja só. Dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança, e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se a homens de caráter bem fraco para cederem às suas sugestões a fim de prejudicá-los e retardar o seu progresso. Eles têm uma linguagem trivial,
né? Grosseira, né? Grosseria nas suas expressões, palavrões, inclusive, né? Certos povos os designavam por demônios ou gênios do mal. E quando encarnados? Quando encarnados, eles são inclinados a todos os vícios, né, que se engendram. Paixões vis, degradantes, crueldade, embuste, hipocrisia, cupidez, avareza sórdida, né, provocação de ódio, etc. Faz o mal pelo prazer em fazê-lo e escolhe suas vítimas por ódio que tem ao bem. E quase sempre escolhe essas vítimas entre pessoas honestas. São verdadeiros flagelos para a humanidade. Qualquer que seja a sua categoria social a que pertence, o verniz da civilização cristã não os livra do opróbrio e nem da ignomínia, ou seja, da desonra, da injúria, da má fama, da vergonha pública. Então, esses são os espíritos, né, inferiores impuros. Nona classe, espíritos levianos. Então, espírito imperfeito chamado leviano. Como é que são esses? São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, de ligeiras alegrias, intrigas, induzir ao erro por meio de mistificação. Durante anos, né, participando de reuniões mediúnicas, a gente observa com muita frequência espíritos dessa natureza, né? Estão sempre provocando intrigas, desentendimentos, que vão terminar em conflito, brigas no lar, entre vizinhos, no trabalho. E temos obras aí que esclarecem que esses espíritos provocam muito esse tipo de conflito, de briga, de desentendimento, e tem um objetivo nisso. Porque quando a gente está nesse estado aí, né, de irritação, a gente libera muita energia. E ele se nutre dessa energia, liberado pelos encarnados que estão envolvidos nesses conflitos. Então, a gente tem que estar muito atento a isso aí, né? Você pede fluido vital, o espírito que está te vampirizando, porque ele ajudou a provocar aquele conflito ali entre a gente, né? Isso aí é muito comum. Eu me lembro aqui que me aposentei recentemente, mas dava aula aqui numa turma, né, no segundo grau, à tarde, de Maricá mesmo, e tinha uma turma que era terrível, né? Aluno do segundo grau, que difícil trabalhar naquela turma. Muitos professores até largaram aquela turma. E eu, já mais atento a isso, quando eu estava na sala de aula, quando estava ali apagando o quadro, eu fazia uma prece ali, né, para proteger, e aí a coisa fluía, normalmente. Em uma reunião, uma dada reunião mediúnica, veio um espírito e falou: mas você é terrível, hein? Você, quando entrou naquela sala, entrava lá, você fazia uma prece e a gente não conseguia fazer a confusão que a gente queria fazer com aqueles camaradas lá. Estava pronto para fazer uma bagunça, a gente não conseguia porque você fazia aquela prece. Né? Então, como é importante a gente estar atento, né, a esse tipo de coisa no nosso dia a dia, né? Como a gente está sujeito a essas influências e, às vezes, uma prece, a gente, então, se liga aí aos bons espíritos, onde eles anulam, né? Conseguem anular esse tipo de assédio. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Muito bem. Kardec, ele cita ainda no Livro dos Espíritos, em cima desse assunto, ele fala sobre alguns elementais, espíritos de transição, né, da natureza, em que eles podem provocar alguns dissabores, né, através das suas travessuras, e dar um certo desconforto aí aos encarnados. Estando ainda no início da escala evolutiva, eles não devem ser responsabilizados pelos seus atos. Sabe-se que espíritos superiores até utilizam os elementais para provocarem certos fenômenos da natureza, em termos de equilíbrio, né, de alguma coisa, porque eles possuem uma grande carga de energia.
Na mitologia religiosa, eles foram interpretados como os deuses, né, responsáveis pelos fenômenos da natureza, tempestade, ventos, raio, e tem isso sim. No livro dos Espíritos, nas perguntas 537, 538, 539 e 540, é feita uma abordagem mais aprofundada sobre esse assunto, tá bom? Chegamos, então, à oitava classe, dos espíritos pseudo-sábios. Pseudo quer dizer falso, né, gente? Então, não é tão sábio assim, né? Como tem gente aí, pseudo-sábia. Possuem conhecimentos até bem amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Embora tenham realizado alguns progressos, o orgulho fala mais alto e pode enganar os outros e até a si mesmos, pelo simples fato de se arvorarem sem saber tudo. No mais das vezes, se enganam sobre vários assuntos que certamente dependeria de um estudo mais aprofundado. Então, tiram conclusões aí precipitadas, né? E falando besteira, achando que está certo. Né? Isso aí confunde muito, causa muitos erros e dissabores. Pseudo-sabe é isso. Né? Achar que sabe tudo. A pessoa, às vezes, é informada, não é nem formada, e está dando opinião em cima de tudo aí, não tem uma formação sobre aquilo que ele está dando aí a sua opinião. Isso tem muito, né? A internet está cheia disso aí. Está dando as suas opiniões, né, chegando a todo momento, e qual é a fonte disso, né, qual é a base que tem isso, né, como está sendo sustentado isso aí, né, a gente tem que estar mais atento, né. Normalmente até fazem o bem, mas principalmente para satisfazer o seu ego, tá? Tá vendo? E chegamos agora à sétima classe, chamados espíritos neutros. Neutro. O que é o espírito neutro? Eles não ultrapassam a condição comum da humanidade, no que concerne a moral e a inteligência. Mediano, né? São materialistas por excelência. Não são tão bons para fazer o bem, mas também não são maus para ficar se complazendo com o mal. Geralmente preocupados em usufruir dos bens materiais. Sempre, né, materialistas, usufruir do bem da matéria, né? E sem muito esforço. Não querem se esforçar muito, não. Querem se dar bem aí, né? Em cima aí, do trabalho, qualquer coisa, estão sempre querendo se dar bem sem se esforçar muito, né? Então, deixa a vida me levar por aí afora. E esses espíritos sofrem muito quando se veem afastados, né, daquilo que mais desejam, que são as coisas, né? O patrimônio material. Muitos espíritos desencarnados ficam presos a isso aí, né? Até esclarecer que aquilo ali não está mais aqui, está ali, né, preso ali a sua fortuna, os seus bens, a fazenda. Isso aí a gente vê bastante na nossa reunião de socorro espiritual. São espíritos que estão presos à matéria, né? E acham que com a morte, né? E sempre pensou que a morte acaba tudo e ele não sabe nem que morreu. Né? Tem uns que nem percebem que morreram e estão ali agarrados ali aos bens materiais. Há uma certa confusão ao desencarnar, né? E aí tem aquela passagem do umbral, passam por aí, não sabem o que está acontecendo, até que são trazidos aí, né? Depois de um certo tempo, né? São trazidos à reunião mediúnica para serem então encaminhados. Né? Então, muito sofrimento, né, existe quando está ligado apenas ao mundo da matéria, né? Quer dizer, estamos na matéria e acho que a vida é a matéria. Então, esses espíritos neutros estão aqui com essa característica. Chegamos à sexta classe, então, dos espíritos chamados batedores e perturbadores. Kardec, né, codificando a doutrina, ele vai estudando, né, todos os fenômenos, né, que vem aí na história da humanidade, todos os fenômenos, né, que estão ligados aí ao mundo espiritual. E esses fenômenos sempre existiram, né? Objetos que caem, batida, né? Muitas obras vão citando isso. Esses espíritos não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. A gente pode caber, inclusive, em todas as classes de terceira ordem, tá?
manifestam geralmente sua presença por efeitos físicos, como pancadas, movimento de objeto. Geralmente utiliza o ectoplasma do médium para provocar tais efeitos, né? Claro. E interessante que esse espírito pode ser utilizado pelos espíritos superiores para provocar um efeito físico com um propósito útil. O espírito superior, né, como já está bem afastado da matéria, de repente precisa de um espírito desse inferior, que está mais adensado com o espiritual com a matéria, para provocar um fenômeno ali que tem um fim útil, né, de demonstrar alguma coisa que seja importante, né? Então tem esse detalhe aqui que é interessante a gente observar nesse estudo. Chegamos agora à segunda ordem. Então, nós estudamos tudo da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, com todas essas características, essa classificação, né? E agora vamos para a segunda ordem, dos bons espíritos. Será que estamos aqui? Características gerais dos bons espíritos. Quem dera nós estamos aqui logo, né? A gente chega lá. Quais são as características, então, dos bons espíritos? Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impede de ser feito. Olha que interessante. O amor que os une é a fonte da inefável bondade que não se altera nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das mais paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar até que alcancem a perfeição. Como espíritos, eles influenciam os encarnados, né, aos bons pensamentos, a intuição, desviam os homens do mau caminho, né, protegem aqueles que se tornam dignos, né, neutralizando a influência dos maus. Olha como é importante isso. Protege aqueles que se tornam dignos, neutralizando a influência dos maus. A esta ordem dos espíritos designam quem? Os guias e protetores, né? Muito interessante isso, né? Muito bom. Os bons espíritos, eles são classificados em 4 grupos. Então, vamos lá. Espíritos benevolentes. É chamado de quinta classe. Quinta classe. Espírito benevolente. O que é um espírito benevolente? Quais são os seus critérios, né? As suas características? A bondade é a sua marca predominante. Benevolente, bondade. Alegram-se a prestar serviços aos homens e protegê-los. Seu progresso é mais efetivo na estatura moral do que na parte intelectual. Quando encarnados, são pessoas simples, amorosas, caridosas, sempre prontas a ajudar a quem quer que seja. Olha. Aqui nós podemos, então, lembrar, né, da Maria Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros, né, espíritos aí, sempre dedicados aí à causa do próximo, né? Então, espíritos benevolentes. Como foi falado aqui, que o progresso mais efetivo de estatura moral do que intelectual, isso aqui é relativo, né? Chico Xavier, por exemplo, ele aparentemente não tem assim aquele avanço intelectual, mas não é bem assim não. Encarnações anteriores, até para ele psicografar as obras que ele psicografou, com certeza tem conhecimento, muito, né? Mas nessa encarnação ele veio mais com essa missão da benevolência. Então isso é relativo, a gente aqui está falando de modo geral, tá? Quarta classe de espíritos bons são os espíritos sábios. Então, vamos lá. O que é um espírito sábio? Diferente, muito interessante ver aqui que vai ter uma diferença entre espírito sábio e espírito de sabedoria. Interessante esse detalhe, né? Então vamos ver essa diferença.
Os espíritos sábios se destacam mais pelo seu conhecimento intelectual, científico, não só no campo da ciência, pode ser da arte, né, da música, por exemplo, né, até no campo político, né, no estadista, como vamos ver aqui na frente. Preocupando-se menos com as questões morais, ele não tem muita preocupação moral, mas estão com a preocupação intelectual, científica, artista, por aí afora. Consideram, no campo da ciência, consideram a ciência sob o ponto de vista de sua utilidade, mas não misturam, com nenhuma das paixões do espírito imperfeito. Então, eles não vão para a ciência, buscar conhecimento e aplicar aquilo com certo interesse aí de perfeição, de ganhos pessoais, pode até ter um ou outro, mas não é bem assim não. E muitas vezes são até ateus, mas através do seu trabalho, do seu intelecto, da sua busca, da sua dedicação, eles deixam uma obra de grande contribuição para a humanidade. Um espírito, por exemplo, que vai se dedicar aí a um estudo de uma vacina, de uma nova fonte de energia, tanta coisa que tem por aí, Eu mesmo tive a oportunidade aí, sou biólogo, tive a oportunidade de conhecer no campo da ciência alguns pesquisadores que a sua vida dedicada à pesquisa aplicada em diversas áreas, Tem aí um professor que eu tive, o Hugo de Melo Lopes, foi um grande pesquisador da área de parasitologia, grande conhecimento, deixou muitos conhecimentos aí, tem o seu nome lá na Fiocruz, em homenagem a ele, e pesquisadores que eu conheci no INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, trabalhando lá com florestas tropicais, como manter a floresta, muitos trabalhos publicados, e por aí afora. Então, pesquisadores, cientistas que não têm muita ligação assim, com a espiritualidade, mas que, no campo da ciência, contribuindo aí com a humanidade de alguma forma, Podemos citar aqui alguns nomes muito conhecidos, como Albert Einstein, na física, Isaac Newton, próprio Darwin com a teoria da evolução, Alfred Wallace. Esse Alfred Wallace, no inglês, ele era espírita. Wallace era espírita e participava, inclusive, tem na obra dele, de reuniões mediúnicas, de materialização. E os trabalhos dele até não eram muito aceitos, não, porque ele já começava a colocar alguma coisa ali de espiritualidade naquela época, Muito interessante aí a teoria da evolução do Wallace, que é semelhante à do Darwin, Podemos citar o Pasteur, E aí o pai da microbiologia, descobrindo os micro-organismos, método da pasteurização, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Freud, no campo da psicanálise, da psicologia. Então, grandes nomes aí, de espírito sábio, dedicado aí, principalmente à área da ciência, dando aí um progresso muito grande à humanidade. A gente entende que, com relação ao espírito sábio, não só no campo da ciência, Pode também outros que dedicaram sua vida em outras áreas de conhecimento humano, como na arte, como música, pintura, na educação, na filosofia, na política, como grandes estadistas, Então, vamos falar aqui de arte, Portinari, na educação, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, na política, grandes nomes estadistas, Abraham Lincoln, Dom Pedro II, Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev. A gente foi estudar a vida desses homens, muito contribuíram aí para a humanidade, progresso em vários setores, em várias áreas. Então, são esses espíritos aí considerados sábios. E qual a diferença do espírito sábio para essa terceira classe que vamos estudar agora, que são os espíritos de sabedoria? Olha só, tem espírito sábio e espírito de sabedoria. Característica de espírito de sabedoria.
qualidades morais de natureza mais elevada. Olha só, então aqui é a questão moral que está contando mais. O conhecimento e a sabedoria os eleva acima do homem comum. Conhecimento e sabedoria. Dedicam-se a maior parte do seu tempo a criar novas modalidades de vida para os mais atrasados. São conhecidos como benfeitores da humanidade. Ó, a gente pode citar aqui Albert Schweitzer. Ele era teólogo, filósofo, médico, pianista, recebeu o Nobel da Paz em 1952. Né? Albert Schweitzer era alemão. Ele foi para o coração da África, montou um hospital, né? Um lugar chamado Lambarene, na África. Um lugar, nossa, tem um livro sobre ele muito bonito, Entre a Água e a Selva, ele narrando ali toda a história, a dificuldade, né, para tratar daquelas pessoas. Ele dava concertos de piano na Europa, e com isso ele conseguia, né, ali recursos para montar esse hospital e manter esse hospital no coração da África. Albert Schweitzer, teólogo, filósofo, médico, né? Está aí um espírito de sabedoria. Né? Podemos colocar Albert Sabin, que criou a vacina contra a poliomielite, paralisia infantil, né? E ao mesmo tempo ele doou, né, a sua patente para que isso fosse distribuído no mundo inteiro, em polonês. Então, Albert Sabin também. E podemos citar, né, outros espíritos aqui até aqui o nosso, né, Bezerra de Menezes, né, médico e ao mesmo tempo espírita, com tudo que ele, né, fez aí para o espiritismo, Allan Kardec, né, professor e se dedica à ciência, ao mesmo tempo, né, codifica uma doutrina, né, na missão do Kardec, Chico Xavier, pode ser colocado aqui também, né? Eurípides Barçanufo, né, que funda a escola lá, Allan Kardec, lá em Sacramento, com conhecimento imenso, a história do Barçanufo é linda, né? A escola Allan Kardec hoje trabalha com formação de professores espíritas, e hoje tem em Sacramento a escola Eurípides Barçanufo para as crianças. Um trabalho muito bonito lá, eu tive a oportunidade de conhecer lá em Sacramento. Então, são espíritos aí de sabedoria, né, que contribuíram com o conhecimento e, ao mesmo tempo, dedicando isso tudo aí a um bem comum. Né? São alguns exemplos, tem muitos outros. Né? E estamos chegando agora, então, à segunda classe dos bons espíritos, que é chamada de espíritos superiores. Então, já vimos aí espíritos sábios, sabedoria, e agora, o que é um espírito superior? Um espírito superior reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Ó. Haja encarnação, né? Eles têm uma linguagem elevada, digna e sublime. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade e que têm a alma voltada aos valores do espírito. Esses espíritos normalmente não encarnam mais na Terra. E quando ocorre é para cumprir missão de progresso para a humanidade. Muitas vezes, sua missão exige o sacrifício da própria vida, que doam em holocausto para servir de exemplo. Olha aí. E a história universal cataloga centenas deles que, após passarem pelo vírus da matéria, ressurgem no mundo espiritual como os santos. E assim temos o São Francisco de Assis, o São Vicente de Paulo, o Santo Agostinho, João Evangelista, Sócrates, né? Platão, Erasto. Erasto está lá no Evangelho, né? Está naquelas mensagens, foi discípulo de Paulo. Ele fazia parte de um daqueles 70 discípulos, né? Que surgiram depois. Temos aí Fenelon, que também, né, traz aí mensagem do Evangelho, teólogo católico, poeta, escritor francês. Então, olha só,
espíritos aí superiores, né? Chegaram a essa categoria aí de reunir ciência, sabedoria e bondade. Tem que ter realmente muitas idas e vindas, né? Muitas encarnações para alcançar esse patamar. E estão chegando aí, finalmente, na última classe dos espíritos, gente, que são os espíritos puros. A primeira ordem dos espíritos são os espíritos chamados puros. É uma classe única. Os espíritos que a compõem, eles já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. São chamados de Cristos, arcanjos da vida universal, co-criadores em plano maior, manipuladores das energias cósmicas, utilizando-os para criar as estrelas com seus sistemas planetários, responsável pela condução da trajetória humana rumo ao Criador. Não podem ser avaliados pela mente humana. Só para ter uma ideia, um espírito puro, Jesus, né, o Cristo, ele recebe de Deus, lá no livro A Caminho da Luz, né, aquela massa incandescente que se desloca do Sol, né, Deus faz esse trabalho e entrega ao Cristo, a Jesus, com outro grupo de espíritos, para trabalhar isso, para formar aí um planeta Terra, né? E aí, quanto trabalho, né? Tem esses espíritos aí, sob o comando, sob a tutela de um Cristo, como Jesus, para organizar, aclimatar isso tudo com temperatura, pressão atmosférica, tem que ter muito conhecimento, né? Geoquímica, geofísica, a órbita terrestre, e aí preparar o planeta com a sua temperatura adequada para começar a surgir, né, as primeiras formas de vida mais primitiva. E olha quanto trabalho tem aí de um espírito, né, dessa categoria, sendo responsável por um planeta, né? Governar um planeta responsável pela vida planetária e pela condução da humanidade como ao Criador. Isso é um espírito puro. Se a Terra tem aí nos estudos de geologia um tempo avaliado em 4 a 4,5 bilhões de anos, e se Jesus, o Cristo, já era um espírito puro nessa época, imagina quanto tempo tem esse espírito, né, de evolução. A Terra tem 4 bilhões e meio de existência. Ele já era um espírito puro há 4,5 bilhões. Olha só. É isso. Vamos então finalizar o nosso estudo falando o seguinte. Eu tenho uma página que eu li assim, achei que é muito interessante, de um livro. O livro é chamado Vida e Valores. Psicografia, né, do Raul Teixeira, do Espírito Camilo. Que ele fala assim, muito interessante isso aqui. Estamos matriculados num planeta ainda novo, com muitas transformações geoclimáticas, como furacões, tsunamis, tempestades, pandemias, etc. Como somos ainda espíritos imperfeitos, de índole ríspida, guerreamos, somos belicosos, carregamos as marcas de traição com amigos, entes queridos, temos traços de egoísmo, de orgulho individual, social, falta de fraternidade, de caridade, etc. É óbvio que estas manifestações do nosso caráter espiritual dizem por que estamos matriculados num planeta como esse, né? A divindade, então, pretende nos matricular aqui num planeta como a Terra, para quê? Com que finalidade? Já que nós estamos dando defeito, é que aproveitemos essa realidade planetária
para desenvolver o nosso conhecimento científico. Olha aí as categorias, né? Ó, espírito, né? Tá bom, espírito sábio. Então, a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento científico, tecnológico, e acompanhando isso, vai havendo o desenvolvimento moral a partir destas circunstâncias. Vocês viram que na pandemia, né, houve aí realmente uma solidariedade muito grande entre os povos, né? Então, isso aí as intempéries do planeta provocam, então, isso. Então, a gente tem que estar aí sempre, né? O homem, através do estudo, né, da dedicação, do empenho, ele vai ter que resolver os problemas aí da sua vida, né? E nós chegamos a um ponto aí, né, muito interessante. Estamos aí numa virada, né, planetária, no início de uma transição planetária, indo para um planeta de regeneração, onde os primeiros indícios já aparecem, principalmente a partir da ciência, né? Desde a década de 70 para cá, tivemos grandes avanços. O primeiro cérebro eletrônico que surgiu, ele era um edifício de vários andares, né? E hoje você tem um cérebro eletrônico desse edifício todo num simples celular. Olha aí as conquistas. A partir da década de 70 também se descobre aí algumas enzimas e bactérias e surge, então, a engenharia genética, onde o homem já consegue cortar, manipular a molécula de DNA, né, e fazendo os transgênicos e por aí afora, né? Engenharia genética, clonagem terapêutica e por aí afora, né? Então, nós temos aí estações espaciais, né? Temos toda uma aparelhagem que já prevê, né, as condições atmosféricas, né? Temos aí a ressonância magnética, anestésicos, medicamentos cada vez mais de ponta. Vocês viram que uma vacina que levava um tempo atrás para se fazer, isolar um vírus e fazer uma vacina, levava 3, 4 anos. Hoje, né, vocês viram que com a Covid a ciência conseguiu, né, construir vacina, inclusive várias, em um ano, né? Por causa de quê? Por causa da tecnologia da engenharia genética que nós temos hoje, né? Então, temos aí grandes avanços e muita coisa está vindo por aí, mostrando, então, essa transição planetária que começa pela parte intelectual, científica e depois chegando, alcançando a parte moral. Então, estamos aí, né? Espíritos aí, com essas diversas categorias, como nós estudamos aqui, a caminho da luz, né? Então, vamos fazendo a nossa parte. Vamos, então, fazer nossa prece final, aí, agradecendo tudo isso, todo esse estudo, né? A nossa prece de encerramento, gente. Queremos, então, agradecer a Deus, né? Nosso Pai, Criador, Jesus, nosso irmão maior, aos amigos espirituais, nossos guias e protetores, por essa doutrina, né, do Espiritismo, que nos traz tanto esclarecimento, tanto conhecimento, que nos fortalece, nos orienta no nosso dia a dia, na condição de encarnados, a superarmos as vicissitudes, né, do mundo da matéria, que possamos, assim, através do nosso estudo, do nosso empenho, da nossa dedicação diária, nos melhorarmos cada vez mais, subindo, né, um degrauzinho a mais nessa escala espiritual, melhorando a nossa condição de espíritos imperfeitos, subindo nessa escala a caminho da luz. Somos muito gratos por todos esses espíritos que estão à nossa frente, nessa jornada, que nos auxiliam, que nos protegem, e que possamos, no nosso dia a dia, fazermos por merecer cada vez mais essa proteção e esse auxílio. Agradecemos assim a Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus
no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.